Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, leve aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, editada e publicada pela editora CPAD. Nós estamos estudando a lição, o trimestre, o quarto trimestre ou o último trimestre de 2022 e também no próximo domingo, no dia 25 de dezembro, estaremos também estudando a última lição, tanto do trimestre quanto também do ano, né, de 2022. Devido ser um dia que vai cair no dia de Natal, pode ser que ocorra de na igreja onde você congrega haver alteração da escola dominical, mas todavia a gente está aqui para deixar o subsídio do livro de apoio para nos enriquecermos espiritualmente dentro do assunto dessa lição, que vai ser o título Jesus, o modelo de líder. Nesse, nós estamos estudando a lição, o quarto trimestre, né, de 2022. E para quem está passando a frequentar a escola bíblica dominical na classe jovens, agora que vamos estar estudando, essa aqui é a lição que nós estamos estudando, a classe jovens, que está estudando o quarto trimestre, fechando esse trimestre, o último trimestre de 2022, que traz aqui o título Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Nós vamos discorrer aqui dos temas dessa lição, onde a gente estudou no percorrer desse trimestre, que foi já praticamente 90 dias que nós estamos estudando. E na lição de número 1, nós estudamos o que é liderança cristã. Na lição de número 2, a pessoa do líder. Na lição de número 3, a gente estudou a liderança de Moisés. Na lição de número 4, nós estudamos a liderança de Josué. Na lição de número 5, nós estudamos a falta que faz um líder. Na lição de número 6, nós estudamos exemplos de liderança feminina. E também estudamos a lição de número 7, que trouxe o título A Liderança de Davi. Também estudamos a lição de número 8, que trouxe o título A Liderança de Salomão. Também estudamos a lição de número 10, aliás, a lição de número 9, que trouxe o título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. Também estudamos a lição de número 10, que trouxe o título Uma Liderança Chamada para Restaurar. Também a lição de número 11, que trouxe o título A Liderança de Barnabé. E no domingo passado, a gente estudou, no dia 18 de dezembro de 2022, a lição de número 12, que trouxe o título A Liderança de Paulo. E agora, no próximo domingo, no dia 25 de dezembro, que vai cair no dia de Natal, estaremos estudando a lição de número 13, fechando aqui a última lição desse trimestre e também a última lição do ano de 2022, trazendo o título Jesus, o modelo de líder. E o texto principal nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo de número 10, versículo 45. O resumo da lição nos diz assim: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã.
E o texto bíblico está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao versículo de número 15, que nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes os lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tem feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A introdução nos diz assim: esta lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Veremos algumas características da liderança dele e que deve servir de modelo para todos os líderes que venham seguir o modelo de liderança deixado por nosso Senhor. O primeiro tópico traz-nos o título A Natureza da Liderança de Jesus. O primeiro subtópico, a divindade de Jesus. No segundo subtópico, a autoconsciência de Jesus. No terceiro subtópico, Jesus e a consciência de sua missão. No segundo tópico, o modelo de liderança de Jesus. Primeiro subtópico, uma liderança fundamentada no amor. No segundo subtópico, uma liderança sacrificial. No terceiro subtópico, uma liderança em favor do próximo. No terceiro tópico, Jesus, um líder prático. Primeiro subtópico, um líder próximo de seus liderados. No segundo subtópico, uma liderança pautada na oração. No terceiro subtópico, uma advertência à liderança cristã. Então, esse aqui é o tópico e seus subtópicos dessa lição que nós estamos estudando na última lição bíblica jovens desse quarto trimestre de 2022. E o subtítulo, o subsídio do livro de apoio dessa lição de número 13, da lição bíblica jovens, nos diz assim: capítulo 13, Jesus, o modelo de líder. Este capítulo visa glorificar ao Senhor Jesus Cristo, apresentando-o como o maior líder que já existiu,
Além disso, essa lição será dedicada de forma bem específica a apresentar alguns aspectos fundamentais que caracterizam a liderança de Jesus e que devem seguir de modelo para todo líder cristão, principalmente na atualidade. O objetivo maior dessa lição é o de despertar em toda liderança cristã o desejo de seguir o modelo de líder deixado por Jesus, nosso Senhor. A natureza da liderança de Jesus. A divindade de Jesus. É impossível e, de certa forma, seria incorreto pensar nas obras de Jesus sem considerar quem ele é. Por isso, antes de ser feita uma análise sobre o modelo de liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza. No Evangelho escrito por João, encontra-se apenas 7 milagres de Jesus, e cada um deles é acompanhado da expressão "eu sou", feita pelo próprio Senhor, o que indica que as suas obras resultam da sua essência, isto é, de quem ele é. Mas afinal, quem é Jesus e qual a sua natureza? Como fruto da revelação divina, Pedro respondeu a essa pergunta e afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, conforme registra Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Essa declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus. Por isso, todas as obras de Jesus decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações como líder. Razão porque o modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão máximo de referência e ideal a ser alcançado, pois Jesus retrata perfeitamente aquilo que o Senhor Deus espera de um líder. A autoconsciência de Jesus. Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência de que ele sempre teve de ser o Filho de Deus. Por diversas vezes, a Bíblia registra o Senhor Jesus, quer fosse pregando, quer orando, reafirmando a sua natureza, ou seja, ele não tinha dúvida de onde veio e nem de quem o enviou. A serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. E isso se deu justamente pela convicção do Mestre acerca de si mesmo, de quem o enviou e de que ele estava sob os cuidados do seu Pai. É essa mesma certeza que deu a Jesus as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo. Jesus deixa o exemplo de que o líder cristão deve ter plena consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou. Jesus e a consciência de sua missão. Ciente da sua natureza e de quem o enviou, Jesus pôde ter clareza sobre a sua missão, ou seja, do que ele veio fazer no mundo. Essa consciência ele teve desde muito cedo, conforme se vê nas firmes e convictas palavras que dirigiu aos seus pais quando estes o encontraram ensinando aos doutores da lei, conforme se lê. Porque é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Conforme registra Lucas capítulo 2, versículo 49. A verdade é que, em cada etapa da sua trajetória na terra, Jesus teve muita clareza acerca da sua missão, quer fosse sobre o seu ministério como pregador, quer fosse da sua responsabilidade em servir e não ser servido, do momento em que ele voltaria para o Pai, da certeza de que veio salvar os perdidos e de que daria a vida pelas suas ovelhas. O conhecimento e a compreensão da sua missão terrena
deram a Jesus as condições necessárias para lograr êxito em muitas frentes da sua liderança, dentre as quais se destacam duas aqui. Primeiro, cumprir o seu papel mesmo diante das afrontas dos fariseus. Segundo, manter-se fiel à mensagem a ser pregada, mesmo sabendo que a multidão iria rejeitá-lo e abandoná-lo. Assim como Jesus, o líder cristão deve ter consciência a respeito da sua missão e assim cumpri-la com fidelidade. O modelo de liderança de Jesus. Uma liderança fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor algum se não tiver o amor como a sua fonte. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. A igreja que estava em Éfeso é um exemplo de que nada adianta ser zeloso na doutrina, ter boas qualidades e ser dedicado ao trabalho pelo reino de Deus se não tiver o amor. Tudo o que Jesus realizou no seu ministério terreno, como por exemplo, os seus milagres, as suas pregações, os seus ensinamentos e o modelo de liderança que deixou, só foi possível porque ele foi enviado pelo Pai. E isso aconteceu porque Deus amou o mundo de tal maneira. Desse modo, a base do ministério de Jesus, inclusive a sua liderança, é o amor. Toda a trajetória de Jesus na terra foi, portanto, permeada pelo amor. Só que nada traduz isso melhor do que a entrega da sua vida na cruz por amor da humanidade. Biblicamente, amor não é sentimento e nem mesmo se demonstra em palavras, mas é traduzido em obras, assim como Deus provou o seu amor. O amor moveu e autenticou tudo o que Jesus fez, e assim devem ser aqueles que visam seguir o seu modelo de liderança. Uma liderança sacrificial. Partindo do princípio da natureza divina de Jesus, qualquer análise a respeito da sua obra em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base na sua disposição em sacrificar-se em favor do outro. Afinal de contas, o cumprimento da sua missão começou com a sua renúncia em ser igual a Deus, a sua decisão em fazer-se servo e em tornar-se homem, para que finalmente pudesse padecer e morrer de forma humilhante. Em Atos capítulo 10, versículo 38 e 39, está registrado o testemunho de Pedro acerca da disposição que Jesus teve durante o seu ministério terreno em movimentar-se em direção às pessoas para fazer-lhes o bem. Mesmo sabendo que isso lhe custaria a própria vida, pois ele viria a ser maltratado, humilhado e crucificado. Jesus liderou sob o modelo da liderança sacrificial, uma liderança em favor do próximo. Depois de ter verificado a natureza divina da liderança de Jesus e o seu modelo sacrificial de liderança, esta lição volta-se para o fato de que o olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo, firmado no princípio apresentado a Abraão de que nele todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas. O Senhor Jesus replicou o que foi previsto pelo profeta Isaías e disse ter recebido a unção divina com vistas a abençoar outras pessoas. Ou seja, ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais, mas sim para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdades aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Destacam-se aqui dois acontecimentos relacionados ao ministério de Jesus. Primeiro, aquele vem em que, depois de ter jejuado 40 dias, aquele
aquela vez em que, depois de ter jejuado 40 dias e de ter sido tentado pelo diabo no deserto, Jesus teve fome e o diabo sugeriu-lhe que ele transformasse pedras em pães. Mas Jesus repreendeu-o ao dizer que o homem não vive só de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E segundo, aquela vez em que Jesus usou o seu poder para multiplicar 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Eis a pergunta: por que Jesus não transformou as pedras em pães para saciar a sua fome de 40 dias sem comer, mas multiplicou os pães e peixes para saciar a fome de uma multidão que estava há horas sem comer? Eis a resposta. Jesus nunca usou o seu poder para beneficiar-se a si mesmo, mas sempre se disponibilizou dele para abençoar outras pessoas. Jesus sempre liderou em favor dos seus liderados. Jesus, um líder prático, um líder próximo de seus liderados. Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados, viveu entre eles, comeu com eles, conversou com eles, conheceu os seus dramas e atendeu-os nas suas necessidades. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia a elas com a finalidade de pregar-lhes o evangelho do reino. Um exemplo significativo de que Jesus foi um líder que fez questão de estar entre os seus liderados e buscou liderar a partir da realidade de cada um deles é o seu ministério como pregador. Um dos métodos mais usados pelo mestre foi a parábola, cujo termo significa estar ao lado, o que objetivou facilitar a compreensão dos ouvintes ao transmitir verdades eternas e espirituais por meio de exemplos do cotidiano, como a agricultura, a dona de casa, a relação de pais e filhos, o cuidado do pastor com as suas ovelhas e a relação dos senhores com os seus servos e tantos outros. Jesus pregava a partir da realidade dos seus ouvintes, como demonstração de interesse por eles e de que compreendessem o que efetivamente ele quis ensinar. Desse modo, o mestre foi um líder que trabalhou entre os seus liderados e espera que os que por ele foram chamados a exercer a liderança cristã sigam esse mesmo modelo. Uma liderança pautada na oração. Não há um momento sequer nos registros bíblicos acerca do ministério terreno de Jesus no qual ele não esteja em oração. Aliás, Jesus não ensinou os discípulos a pregar e nem a liderar, pelo menos não teoricamente, mas ensinou-os a orar, conforme Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Jesus orou em cada momento da sua passagem pela terra, como se vê, primeiro, no início e durante todo o seu ministério. Segundo, orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam os seus apóstolos. Terceiro, orou antes de ser crucificado. Quarto, orou durante a sua crucificação. Quinto, orou pelos discípulos que estavam com ele e por aqueles que ainda viriam a ser os seus discípulos. Sendo assim, um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança cristã na atualidade. Uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus que deve nortear a vida dos líderes cristãos na atualidade foi a sua discrição. Essa característica do ministério de Jesus assume um aspecto que ultrapassa o modelo a ser seguido
e assume uma natureza exortativa e de advertência, pois não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade e têm se perdido e levado outros a perderem-se também. Em primeiro lugar, Jesus não foi movido pela busca da popularidade, mas sempre buscou manter-se fiel à missão que recebeu do Pai. Em segundo lugar, Jesus nunca investiu na sua imagem. Aliás, ele sempre se afastava quando a multidão era muito grande. Se, no entanto, ele não investiu na sua própria imagem, dedicou-se a investir no bom nome, como se vê do exemplo do cego de Jericó, que, embora não tivesse condições de conhecer a sua face em virtude da sua deficiência visual, conhecia bem o seu nome. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, ou de Abrão, mas não a Abraão. E isso porque pessoas passam, mas o nome permanece. Diante disso, o modelo deixado por Jesus e a ser seguido adverte a cada um dos que militam na liderança cristã a investir naquilo que realmente importa, isto é, no bom nome e não na própria imagem. Definitivamente, Jesus é o maior líder que já existiu e o seu modelo de liderança deve ser perseguido por todos os líderes cristãos. Conclusão. Ao término dessa jornada literária, ficam várias questões a ser respondidas a partir de uma reflexão profunda, sincera e permanente sobre a necessidade de líderes cristãos fiéis, bem preparados, compromissados com a verdade do Evangelho, capazes de dialogar com a sociedade atual sem corromper-se com o mundo e o seu sistema. Para que isso seja possível, faz-se necessário, primeiro, ter consciência da natureza do chamado, isto é, saber com clareza e firmeza quem o escolheu para liderar, em algumas medidas, sobre a igreja. Segundo, conhecer os métodos deixados pelo Senhor como meios de instrumentos para a execução do trabalho da liderança cristã. E terceiro, estabelecer bem e com precisão os objetivos a ser alcançados no exercício da liderança cristã. Tendo a certeza de que foi Deus quem o escolheu para trabalhar e cooperar com o que ele está realizando no mundo por meio da sua igreja, conhecer os métodos bíblicos e os objetivos pré-estabelecidos por certo fará de você um líder cristão bem-sucedido, cujos frutos colhidos serão doces, não obstante aos momentos amargos a serem enfrentados, assim como duradouros, ainda que, para isso, é preciso o aprofundamento das raízes, o que demanda tempo, dedicação e treinamento, incluindo leitura bíblica e oração. Ao longo desta obra, que serve como apoio às lições bíblicas jovens sobre liderança cristã, compartilharam-se conceitos, definições, princípios, referências bíblicas de liderança que, ao longo da história, contribuíram direta e indiretamente com a construção do edifício espiritual que Deus está levantando no mundo, bem como o avanço do seu reino. Siga, portanto, os bons exemplos expostos aqui e dependa-se de Deus, e certamente o Senhor fará com que você triunfe sobre todas as adversidades inerentes ao exercício da liderança cristã. E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: nessa lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O Mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Que venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para a glória de Deus. E no próximo trimestre, nós vamos estar estudando
a essa lição aqui, no primeiro trimestre de 2021, que vai trazer, aliás, primeiro trimestre de 2023, e vai trazer o título Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Caso você ainda não esteja de posse da lição do primeiro trimestre de 2023, então essa aqui vai ser a nova lição que vamos estudar a partir de janeiro. E vou aqui percorrer a lição para mostrar para aqueles que ainda não estão de posse da lição como vai ser os conteúdos dessa lição. E na primeira lição, nós vamos estar estudando santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, estaremos estudando o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, estaremos estudando o temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, estaremos estudando a santificação e a palavra de Deus. Na lição de número 5, estaremos estudando libertos para viver em santidade. E na lição de número 6, estaremos estudando mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. E na lição de número 7, estaremos estudando santidade, de dentro para fora. E na lição de número 8, estaremos estudando o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. E na lição de número 9, estaremos estudando a santidade é a marca do crente. E na lição de número 10, estaremos estudando arrependimento, perdão e santificação. E na lição de número 11, estaremos estudando santidade integral. E na lição de número 12, estaremos estudando uma vida cheia do Espírito. E fechando o trimestre, o primeiro trimestre de 2023, estaremos estudando na lição de número 13, as bênçãos de uma vida santificada. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, que trouxe aqui o título Jesus, o modelo de líder. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.